Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Coluna Sem Dor. E hoje, pela primeira vez, vamos falar de dor nas costas propriamente dita. E para dar um resumo geral sobre dor nas costas, hoje a gente vai falar quais são as principais causas desse desconforto que tantas pessoas têm e sofrem ao longo dos anos. Bom, pessoal, antes de a gente começar a falar literalmente de cada tipo de dor e quais são as causas para esses tipos de dor, eu vou falar com vocês um pouco quais são os índices de dor nas costas ao redor do mundo que a gente pode ter. Em primeiro lugar, para vocês terem uma ideia de quanto que a dor nas costas realmente afeta as pessoas, ela é considerada a segunda doença mais comum do mundo, só perdendo para doenças psiquiátricas. Então, a segunda doença mais comum do mundo é a dor nas costas, para vocês verem como isso é realmente prevalente ao redor do mundo. E outra segunda informação principal é que ela é a primeira causa de afastamento laboral. Então, empresas que têm muitos funcionários, com certeza a dor nas costas é a principal causa de afastamento desses trabalhadores. Em relação às pessoas em geral, 70% das pessoas entre 30 a 40 anos de idade têm dor nas costas. Então, se você tem dor nas costas, você não é o único, não precisa ficar apavorado com isso, porque pelo menos 70% das pessoas têm esse tipo de desconforto. E 4 a cada 5 pessoas elas vão ter pelo menos uma vez na vida um tipo de dor nas costas. Então, se você está tendo nesse momento agora me escutando dor nas costas, você não é a única desse mundo e você provavelmente já iria ter algum desconforto em alguma vez da sua vida. Então, por isso, você não deve se preocupar, deve se acalmar, chegar aí num diagnóstico correto para então fazer um tratamento bem específico e melhorar essa dor. E por isso, por ser uma doença tão comum e tão prevalente, então vou trazer para vocês as principais causas dessa dor. Obviamente, cada tipo de dor a gente pode ter um podcast, um episódio simplesmente específico para cada tipo de doença e obviamente eu vou trazer para vocês aqui no futuro, mas hoje a gente vai dar um panorama geral aí desses principais tipos de dores e desconforto que as pessoas podem ter, até para elas poderem saber um pouco mais sobre isso e poder seguir aí num diagnóstico e num tratamento um pouco mais específico. Em primeiro lugar, é extremamente importante a gente saber que 90% das causas de dor nas costas são por alterações posturais. Então, são quadros leves, são quadros que são tratados 100% de forma conservadora e são quadros que normalmente eles vão passar sozinhos, sem nenhum tipo de tratamento. Às vezes a pessoa pode fazer aí até algum tipo de uso de medicação mais leve, algum tipo de fisioterapia, algum tipo de massagem, mas normalmente essas alterações posturais elas vão ser curadas sem nenhum tipo de tratamento. E aí, dentro dessas alterações posturais entram as contraturas, as tensões musculares, até alterações posturais como as hiperlordoses, hipocifoses, as alterações como retificações, que aí sim, quando tem alguma alteração postural um pouco mais evidente, a gente vai entrar aí com a ajuda de um fisioterapeuta, de um educador físico para melhorar essas questões posturais e tratar um pouco mais específicos. Mas alterações como contraturas, tensões, batidas, isso aí tudo provavelmente vai ser tratado de uma forma sem nenhum tipo de tratamento mais específico. Após isso, a gente vai entrar então nas doenças propriamente dito das colunas, que aí sim são somente 10% desse tipo de dor que as pessoas podem ter. E aí, começando por elas, e aí da forma mais prevalente para menos, a primeira forma de dor e de doença que a gente pode ter são as doenças degenerativas. E aí a gente conhece as mais famosas, as protusões e hérnias de disco, que é quando existe uma ruptura do disco, salta aquele disco para fora e aperta o nervo, dando aquela famosa dor ciática. Depois a gente tem as discopatias degenerativas, que são os famosos desgastes de disco, que aí vão ter aqueles bicos de papagaio, degeneração do disco, que a pessoa vai ter bastante dor lombar. A gente tem também as estenoses de canal, que é quando existe uma compressão 360 graus da medula do paciente, ele vai ter bastante sintomas nas pernas para caminhar. E também tem as famosas espondilolisteses, que são aquelas vértebras que elas acabam escorregando
seja por algum defeito da formação da vértebra, seja por alguma degeneração um pouco mais avançada, então ela aí escorrega, causa dor e pode também apertar o nervo que passa atrás, dando também dor irradiada para a perna. Após isso, a gente tem as deformidades, então aí nosso terceiro tipo de doença, que aí entram as escolioses, que normalmente a gente vê mais nas crianças, aí nos adolescentes, e também existem as escolioses do idoso, que são aquelas escolioses quando o paciente tem muito desgaste, muita degeneração, e aí essa coluna começa a sair do balanço e começa a apresentar essas deformidades laterais. E também dentro das deformidades existe uma específica que a gente chama perda do equilíbrio sagital, que aí acontece em pacientes mais idosos, que eles começam a ter aquelas hipercifoses, aqueles velhinhos, aqueles pacientes que têm aquela coluna bem arqueada para frente, eles começam a ter esse desbalanço e a gente tem que tratar, obviamente, essa perda postural. Após isso, existem os traumas. Então, dentro dos traumas existem batidas, coisas mais leves, como batidas, contusões. Depois disso, existem fraturas, então traumas um pouco mais graves, né? Acidente de carro, quedas onde vai quebrar a coluna causando dor. E existem também as luxações, que é quando, além da fratura, essa coluna vai luxar, vai sair do lugar. E aí, obviamente, é o caso um pouco mais grave e muitas vezes ele é cirúrgico. E aí, entrando para as doenças um pouco mais raras, mas sim, elas devem ser investigadas e devem ser pensadas quando o paciente tem dor nas costas. Em primeiro lugar, infecções. Então, infecções é muito comum ou em crianças bem novas, crianças bem jovens que estão começando aí a caminhar, elas podem ter quadros de infecções quando é porque elas têm muito sintomas respiratórios, muitas gripes, vão para a escolinha, vão para o colégio, ou tem muita infecção urinária também, então esses germes podem invadir a coluna da criança e causar algum tipo de infecção. Ou pacientes também mais idosos, que a imunidade já não é uma imunidade muito boa, ou que tem quadros muito recorrentes, né, principalmente as mulheres, de infecção urinárias de repetição, ou pacientes que são imunossuprimidos, são pacientes com câncer, pacientes com HIV, pacientes com hepatite, que o seu sistema imunológico já não é tão bom, eles podem sim criar mais germes no seu corpo e um desses lugares do germe pode ser a coluna e isso deve ser investigado quando esse paciente tem aí esses fatores de risco. Existem também as doenças reumatológicas e aí entram as artrites, né, doenças como artrite reumatoide, existem algumas doenças como espondilite anquilosante que pode afetar também a coluna e deve ser investigada. E por último, e aí um pouco mais raro, os tumores, né? E aí tumores a gente pode dividir entre os tumores benignos, que não são câncer, então são tumores que eles podem começar a ser criados na própria coluna e isso pode causar dor. E aí tem tumores específicos mais das crianças, tumores específicos mais dos adultos, e isso aí deve ser investigado. E obviamente existem os tumores malignos, que aí a gente considera os cânceres. E aí normalmente na coluna o principal, obviamente, são as metástases. Então, pacientes que têm câncer de mama, as mulheres, é muito comum no estágio mais avançado haver metástases na coluna, e isso pode causar muita dor e muita fratura. E na parte dos homens também a questão do câncer de próstata, que também pode levar a metástase na coluna, e outro que pode dar também câncer de pulmão, que também é comum e pode levar essas metástases longe, aí chegando até a coluna do paciente, e aí ele pode ter muita dor, ou muitas vezes ele pode descobrir as metástases quando ele quebra a vértebra e ele tem uma dor muito intensa, faz o exame aí e descobre esse tipo de lesão. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí um pouco do panorama geral das dores nas costas. Obviamente, como eu falei para vocês, eu vou trazer cada um desses assuntos de forma especial e um pouco mais detalhada em um podcast específico para cada um, mas para vocês terem um panorama geral aí das doenças, eu acho que eu consegui trazer para vocês aí tudo que a gente consegue ver de mais comum na coluna, provavelmente vocês saberem um pouco mais, caso tiver dor nas costas aí recorrente não melhora, vocês saberem que vocês precisam ter aí um diagnóstico específico de um especialista para conseguir fazer um tratamento mais direcionado. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço.